Está começando o Evode a Mais e hoje o tema é bem interessante e nós vamos estar falando sobre geração de renda e economia solidária. Geração de renda e economia solidária. Você sabe o que é isso? E ele vai estar explicando direitinho sobre o que é isso. Geração de renda e economia solidária. E hoje ele é diretor aqui de Hortolândia, trabalha nessa área. E você não pode perder. E para você que ainda não é inscrito, já aproveita aí, se inscreva no nosso canal. Ajuda esse canal a crescer, porque assim você também está contribuindo para as missões que a gente faz. E para você que já se inscreveu, nosso muito obrigado. E compartilha seus amigos, seus parentes, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus vizinhos, para que essas notícias, essas informações, para que a palavra de Deus também possa alcançar cada vez mais pessoas. Beleza? E eu já quero estar passando para o diretor. Eu conheci ele por Tino, né? É isso aí. E ele pode chamar você mesmo de Tino? Tino Sampaio. Então é isso aí, Tino Sampaio, fica à vontade, se apresenta aí para quem não conhece você, enquanto eu tomo uma aguinha aqui também. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Rodimar, por me convidar aí e tudo mais. Parabéns pela iniciativa do podcast. Achei a estrutura aqui bastante interessante. Eu sou Tino Sampaio, eu sou estou diretor de geração de renda e economia solidária na Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Hortolândia. Quando a gente fala de economia solidária, né, a gente logo foca na palavra solidário, né, e é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje, né, de solidariedade nesse período de pós-pandemia, espero que seja, né, a gente está saindo aí desse período de isolamento social, podendo socializar um pouco mais, né, então como é que a gente vai agir, como é que vai ser a nossa vida nesse período que está chegando, pensando pela perspectiva da pessoa em situação de vulnerabilidade, aquela pessoa que perdeu o emprego, que está tentando empreender em algum segmento e quais são os rumos, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Maravilha, vamos falar sim. Eu também quero aprender sobre isso, porque é praticamente uma novidade para mim também. E eu conheci o Tino através do Dr. Geraldo. Um abraço, Dr. Geraldo. O Dr. Geraldo trabalhou ali junto comigo na vacina num período de 6 meses. Isso aí. Um baita de um ser humano, um homem de gente boa pra caramba. E todo mundo já está sentindo a falta dele, pela alegria que ele tem ali de estar trabalhando. E o Dr. Geraldo vai estar aqui um dia, né, qualquer dia. Ele só não veio ainda porque ele está tentando acertar com um amigo dele, né, que tem um trabalho muito importante também. Vai estar os dois aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Mas tudo eu gosto de começar desde o começo. Então, a minha primeira pergunta é: onde foi que você nasceu? Eu nasci no Paraná, né? Eu nasci em Foz do Iguaçu, mas só nasci 7 meses depois. Meus pais já se mudaram para São Paulo. Depois eu passei um período na Bahia. Então, já tem um sotaquezinho aí, né, que restou de lá, e depois viemos para São Paulo de novo, e Hortolândia, e estamos aí aqui em Hortolândia, já estou há 26 anos. Nossa, maravilha. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua infância, como foi a sua infância, se você teve uma infância tranquila, ou se você teve uma infância difícil igual a minha e do missionário Oséias. Diz aí para nós, porque talvez, por que eu gosto sempre de perguntar? Porque talvez tem pessoas que estão vivendo a infância. Verdade. E de repente um relato, uma história muda a vida dessa pessoa. Talvez a pessoa está sem esperança, a pessoa fala, pô, Verdade. Então diz aí como foi a sua infância. O meu pai, ele gostava muito de mudar de cidade, né? Eu acho que minha infância eu passei por, no mínimo, aí umas 4 ou 5 cidades. Então sempre foi bem difícil. Eu não vou dizer para você que eu passei fome, coisas do tipo, mas necessidade a gente passou, dificuldades a gente teve.
Vivi geralmente em lugares pobres, lugares que a gente vivia do que plantava, então morei em fazenda, morei em cidades pequenas, estudei em escola pública a minha vida inteira. Então foi uma infância feliz, porque meus pais são pessoas responsáveis, me deram uma boa educação, a mim, aos meus irmãos, né? Nós somos uma família de 4 irmãos, então eu não posso me queixar de ter passado fome ou coisas do tipo, mas necessidade a gente passou, não foi fácil, foi até, até me emociona, assim, porque a gente viveu momentos bem complicados, mas não foram momentos que traumatizaram a vida da gente, foram momentos que, na verdade, serviram de impulso para a gente chegar em algum lugar, né? Tanto é que depois que eu vim para Hortolândia, eu com 18 anos, eu já era empreendedor, já tinha restaurante, já estava tentando tocar a vida com autonomia financeira e tudo mais. Depois eu vim aqui para Hortolândia, aqui também montei uma escola, a gente dava aula de teatro e televisão, né, para os jovens, e depois vim para a Secretaria de Cultura, entrei como gerente, cheguei a diretor, fui a secretário, tal. Depois disso eu saí da secretaria, fui para o turismo e agora estou na inclusão social. Então, são cargos que têm uma importância, têm uma relevância, porque a gente acaba fazendo muita coisa acontecer na vida das pessoas, isso muda, impacta diretamente a vida das pessoas. E graças ao que eu vivi na minha infância, é que hoje eu consigo ter uma bagagem cultural e até pessoal mesmo para conseguir transmitir alguma coisa para as pessoas e poder pensar em projetos para elas e tudo mais. Então, foi uma infância que surtiu um resultado, um efeito positivo. Maravilha. Eu, missionário Osés, também, nós passamos fome, né? Mas não foi nada que traumatizou e paralisou a gente, pelo contrário, serviu de trampolim para a gente também estar onde a gente está hoje. A gente não é rico, mas a gente vive bem, a gente vive tranquilo, não nos falta nada. Glória a Deus por isso. E aí a gente volta lá onde a gente nasceu hoje, a gente faz trabalho social lá. Então a gente trabalha muito com alimento, né? Eu costumo sempre dizer que uma pessoa que foi alcoólatra ou viciada em droga, são as pessoas que têm casa de recuperação hoje, né? Porque sabe, né? Então a gente trabalha com comida porque a gente sabe a falta que ela faz também. E só lembrando, pessoal, ele tem como profissão ator. E quem quiser fazer pergunta, faça pergunta. Eu nunca fui ator, nunca estudei para isso, mas quando eu era criança eu gostava muito dessa parte na escola, de fazer teatro e tal. Aqui em Hortolândia existe escola para isso, chama Artes Cênicas, é? Artes cênicas. Existe. Tem uma escola chamada Augusto Boal, Augusto Boal, inclusive, é um dramaturgo, né? Ele trabalhava com teatro do oprimido e tudo mais. E tem uma escola no Jardim Amanda, que é da prefeitura. Fora isso, tem muitos projetos sociais. É da prefeitura? É da prefeitura. Então não paga. Prefeitura. Não paga, e lá a formação, inclusive, o aluno tem a opção de sair com certificação profissional. Ele pode sair com o DRT de ator, né? Que é o registro na Delegacia Regional do Trabalho. E é um trabalho profissionalíssimo, assim. Eles, inclusive, agora acabaram de fazer um chamamento para contratar os professores. Então, vem professores do estado de São Paulo inteiro, às vezes até de fora, e se estabelecem aqui para dar aula, para formar esse pessoal e oferecer uma opção de carreira. Às vezes as pessoas nem levam muito a sério, viu, missionário? Às vezes as pessoas falam, o teatro é para passar o tempo, é para abrir a mente e tal. Ele é tudo isso, mas ele também dá um encaminhamento para a vida da pessoa. Minha formação é do teatro, vivi da profissão uns 3 anos, ganhando dinheiro pouquinho, mas ganhava um dinheirinho lá com teatro, depois parti um pouco mais para televisão, fiz algumas coisas, algumas pontas, algumas coisas e tal, e foi daí que eu parti para montar minha escola, e depois vim para Hortolândia trabalhar na prefeitura, na área da cultura. Então a formação de teatro foi que me direcionou, me norteou para onde eu estou hoje, né? Tem um amigo meu que ele ama teatro, e eu acho que ele não sabe que tem essa escola da prefeitura de Hortolândia. Tem limite de idade? Eu não saberia te dizer exatamente, assim, eu sei que tem um limite de idade para menos, né? Ou seja, acho que é de 16 anos para frente, se não me engano.
né, por conta da questão profissional e tudo mais, e pela linha de ensino também que eles estão oferecendo. Eu acho que não tem agora para criança ainda. Mas eu posso estar equivocado, tá? Porque eu preciso levantar melhor essa informação. Mas eu sei que para adulto não vejo limite de idade. Aliás, eu acho que nem deve ter, porque as pessoas, o sonho das pessoas, esse daí não tem idade, né? Eu vou querer conhecer essa escola e vou convidar esse amigo meu para a gente ir lá. Assim. O que eu vejo assim no teatro? Ele abrange, vai, mas eu vejo assim, por exemplo, eu imagino pelo menos. Às vezes eu tenho um problema sério, um problema difícil de se resolver. A partir do momento que eu subo no palco para representar e me tornar uma personagem, eu vivo aquela personagem e dentro daquela personagem eu não tenho mais problema, o problema não existe. É isso. Só existe sonhos, fantasias e a felicidade, não é isso? É isso. Você começou a sua entrevista me perguntando sobre a minha infância. O teatro, eu acho que ele é essa possibilidade de te levar a essa memória da infância. Porque o teatro, ele te leva para um mundo imaginário, né? É isso que você falou, você não é que você deixe de ser você, mas você passa a viver um momento, a interpretar um momento em que você é um personagem, e ali você consegue expor seus sentimentos, ali você consegue passar a sua mensagem, chegar nas pessoas, né? Porque às vezes, numa conversa, as pessoas às vezes se distraem e tal, mas quando você está representando, você está no palco, você cria todo um universo, a pessoa que está na plateia, ela entra nesse mundo, né? Aquilo que você tenta transmitir, ela entra nesse mundo seu, e aí daqui a pouco, quando ela percebe, já acabou o espetáculo, e ela, meu Deus, eu não estava aqui, eu estava assistindo o espetáculo. Então é um momento bom. A gente até brincava, né, que o ator, ele tem que se preocupar em não deixar a plateia pensar na conta de luz de casa, sabe? Não pensar em conta. Então ele tem que ter um ritmo e como é que eu vou dizer, um envolvimento que faça com que as pessoas esqueçam das contas, esqueçam dos problemas. Então é um momento de tranquilidade, de voltar um pouco à infância, de brincar, né? De brincar, de botar a mente para brincar. Eu acho que falta muito isso para a gente hoje nesse mundo tão corrido. Então, né? Imagina até uma pessoa que esteja fazendo um tratamento com câncer, uma coisa agressiva. Sim. De repente ele sobe no palco e ele representa algo ali. Ele deve ser libertador, isso aí, né? O teatro, inclusive, tem uma linha do teatro que é usado como terapia, né? Que as pessoas usam o teatro para fazer terapia. Eu não participei desse tipo de formação, mas ele também tem. Aí o Augusto Boal, que é o nome da escola lá, Augusto Boal criou um teatro chamado Teatro do Oprimido. E o Teatro do Oprimido tem um eixo lá que se chama Teatro Fórum. Então, como é que é? A pessoa sobe, você vai ver, da plateia, você vai assistir um espetáculo, a pessoa falando sobre um tema. Então, vamos pensar aqui sobre discriminação a pessoas com deficiência, né? E aí, a peça é sobre isso e vai tocando e vai mostrando as cenas. Chega um determinado momento em que chega numa encruzilhada, num momento que você precisa responder uma questão. Aí, ao invés do artista responder, paralisa o espetáculo, aí eles vão na plateia e começam a pedir a opinião das pessoas sobre aquele tema. Aí uma pessoa dá uma resposta e fala, então vem aqui. Aí a pessoa entra no lugar daquele artista e começa a dar segmento no espetáculo. Quando chega no final do espetáculo, você tem uma discussão, um debate sobre aquele tema, com participação da plateia e tudo mais. Então ele é muito usado, inclusive, para resolver problemas de mediação de conflitos e tudo mais, sabe? Então é um teatro bem funcional. Para isso que você está falando, inclusive, é muito funcional. Que legal, você está me dando a oportunidade de falar da minha profissão, que há muito tempo eu não exerço. Nossa, eu gosto demais. Eu nunca. A única peça que eu fiz mesmo assim que marcou minha vida, eu era criança ainda, mas eu tenho isso dentro de mim, essa coisa legal. Eu cheguei a fazer o Chapeuzinho Vermelho no teatro, eu era um daqueles soldados que saía marcando. Muito da hora. Que bom. Obrigado por me fazer lembrar desse momento. Eita, e o que você acha hoje da nossa cidade, de Hortolândia? Qual é a sua visão que você vê dela? Você gosta de Hortolândia? Hortolândia é uma cidade boa? Gosto. Eu gosto muito da minha cidade. Primeiro assim, eu agradeço muito a Deus pela forma como eu fui acolhido nessa cidade, né? Essa cidade me abraçou de uma forma muito interessante. Eu tenho o respeito das pessoas, o carinho das pessoas, em tudo que eu estou envolvido, eu sinto isso da cidade, sabe? Onde a gente vai, as pessoas tratam muito bem.
Eu vivi uma época da cidade em que a cidade era conhecida como a cidade mais violenta do estado de São Paulo, né? Que a gente, eu me lembro quando a gente ia fazer projetos, a gente colocava lá para convencer a pessoa do outro lado a dar dinheiro para a gente fazer os projetos, a gente colocava os índices de violência altíssimos que a gente tinha que resolver e tal, tal. E aí, quando você volta para hoje, para o dia de hoje, os projetos já são diferentes, você já coloca o que foi feito, né, os resultados positivos que nós temos no município, e aí como é que a gente pode melhorar isso, chegar numa qualidade de vida para o cidadão de uma forma melhor do que já existe. Então já muda o quadro, né? Uma hora você está falando do lado negativo, outra hora você está falando do positivo e dizendo, olha, a gente pode otimizar isso, chegar, tem potencial para melhorar ainda mais. Então, eu gosto muito da minha cidade e eu acho que não dá para falar da cidade sem falar de um amigo, de um professor, né, que passou, que eu convivi, que é o Ângelo Perugini, né, que eu atribuo muitas das mudanças, a maioria delas, principalmente nas estruturas, na infraestrutura da cidade, eu atribuo ao trabalho que foi feito pela equipe dele durante muito tempo. E aí, infelizmente, a gente perdeu ele agora para o Covid, né, e tal. E o Zezé tá aí. O Zezé é amigo dele, o Zezé conviveu com ele durante todo esse tempo. E está continuando o trabalho, está fazendo tudo, mantendo o legado, fazendo tudo que ele pensou, que ele sonhou, e ainda acrescentando os sonhos e os desejos também que o Zezé tinha de fazer a cidade melhorar. Então, agora, investindo muito nos parques, nas praças, para as pessoas poderem conviver assim que acabar a pandemia, investindo muito nas pessoas, né, pensando muito no ser humano, como é que a gente vai resolver a vida das pessoas que foram afetadas pela Covid, mesmo aquelas que não foram diretamente afetadas, mas indiretamente, ou perdendo o emprego, ou ficando, perdendo seu negócio, tendo que fechar seu negócio, ou, enfim, todo mundo de alguma forma foi afetado, né, com a pandemia. Então ele está muito focado nisso. Então eu tenho orgulho de viver numa cidade que pensa nas pessoas, né, que pensa no futuro das pessoas e principalmente naqueles que mais precisam, naqueles que estão em situação de vulnerabilidade. E assim, a gente tem um cenário muito preocupante, né, depois desse período de pandemia, porque como eu disse, muita gente ficou desempregado. E o Zezé parece que tem o mesmo estilo do Perugini, né? Super tranquilo, carismático, tranquilo, acessível, muito acessível. É um cara que, eu até brinquei hoje, tinha um rapaz falando do Zezé, e eu falei, o Zezé é o tipo do prefeito que ele senta numa roda com você, em 5 minutos ele está contando piada contigo e tudo, porque ele não deixou essa capa, né, de autoridade, de prefeito, impregnar nele. Ele continua sendo ele continua sendo o Zezé. É claro que ele tem muitas coisas, muitas atribuições, agenda lotada e tudo, então é mais difícil de você ter tempo de sentar com ele. Mas é um cara que, ô Zezé, a gente precisa sentar com você para a gente conversar sobre um assunto, vem aqui, ou vai na minha casa, ou é um cara super acessível, super, super acessível mesmo. E tem se dedicado de uma forma fantástica a não deixar nada que foi começado parar, a não deixar a cidade estagnar, correndo atrás, fazendo parcerias, recebendo deputados, conversando com todo mundo, independente de se é oposição, se é apoio, enfim, ele está ali conversando com todo mundo, pensando na cidade. Então, para mim, está sendo está sendo gratificante participar de todo esse processo. E aí, quando você me perguntou sobre a cidade, é isso também, eu me sinto grato, porque eu também fiz parte desse processo, né? Com a minha fatiazinha ali, com o meu trabalhinho cada um vai fazendo sua partezinha, são várias secretarias, vários departamentos, cada um cuida de um setor, de uma política pública, e eu, no meu cantinho ali, eu me sinto parte da construção, vocês é um tijolinho aí que ajudei a colocar na cidade. Então, eu sou muito grato por ela. E aproveitando e falando da cidade, da prefeitura, eu quero dar uma notícia aqui de utilidade pública, né, que é muito importante. Pessoal, neste sábado, na prefeitura, no estacionamento da prefeitura, vai estar aplicando uma dose adicional para as pessoas de 90 anos acima. Vai ser um drive-thru.
Então, se você tem o seu vozinho, a sua vozinha, coloca no carro, não vai precisar ninguém sair do carro, coloca no carro neste sábado, vai até a prefeitura e leva os documentos pessoais do vovô e da vovó e um comprovante de residência de Hortolândia. Aí vai estar tomando uma dose complementar para estar trazendo um reforço aí para a gente poder estar aí com os nossos velhinhos por mais um tempo. Beleza? E é isso aí. Muito bom, muito bom. Quais os pontos da cidade que você acha que precisa melhorar? Precisa melhorar? Eu acho que uma das coisas que precisa melhorar e que eu estou vendo bastante investimento nesse projeto que o Zezé está tocando agora é a questão da segurança, né? A gente diminuiu muitos números, como eu disse, de violência e tudo mais, mas a gente ainda tem altos índices de furto de veículos, de roubo, de carros, enfim, porque a gente está numa área que é muito fácil para quem rouba carro aqui, né? Roubou no centro, vai para Anhanguera, vai para Bandeirantes, vai para Campinas, enfim, tem muitas saídas. Então, como eu disse, já está sendo feito um investimento nessa área, criando uma espécie de muro, de muralha eletrônica, que tem as câmeras já conseguem identificar as placas dos veículos, saber se o carro foi furtado, se não foi, se está com um documento atrasado, se não está, se veio de outra cidade, se é da nossa cidade. Então, tem todo um trabalho sendo feito para que a gente tenha essa muralha de segurança, que eu acho que vai melhorar bastante esses números, já está melhorando. Na área de segurança ainda tem a questão que precisa ser muito trabalhada ainda nas comunidades, principalmente alguns condomínios, ainda tem muita situação que a segurança está já planejando fazer atuação. Então, assim, na área de segurança é isso. Acredito que a qualidade de vida das pessoas, ela precisa ainda melhorar muito. Mas isso não é porque a gente não teve um olhar para isso, é porque a cidade é jovem, né? A cidade de 30 anos não teve tempo ainda de se estruturar. Era uma cidade que quem chegou aqui há 26 anos, 30 anos, assim como eu, vai lembrar disso, eu acho que o senhor também lembra. Eu lembro, sim. A gente não tinha, o Jardim Amanda não tinha asfalto, não tinha iluminação, Nova América não era regularizado, essa região aqui de cima faltava iluminação, né, Parque do Horto, Nova Hortolândia, essa região. Boa Esperança não era regularizado também. Eu lembro do Estrela, né, que era bem perto daqui. O Estrela era uma comunidade bem carente. O Estrela tinha mais de 600 famílias. Então, é isso. Aí hoje você já anda pela cidade, você já consegue enxergar que houve um diferencial, né, houve investimento nessa área, a cidade se estruturou bastante. Mas ainda é uma área que precisa ainda de investimento e já está sendo trabalhado para isso, mas a gente, por exemplo, a habitação é uma área que hoje tem um empenho forte da prefeitura, a Secretaria de Habitação, que até o Mion é o secretário, deixar um abraço aqui para ele, que é um cara muito legal. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana, que é de fazer toda a regularização fundiária, né, na cidade. Então, todas as áreas que as pessoas não têm hoje condições de ter uma escritura ou de ter um registro do seu terreno, da sua área, eles estão trabalhando para fazer essa regularização, que é um trabalho muito legal, que dá dignidade às pessoas. Eu acho que nada melhor do que você morar num lugar que você sabe que ali você pode investir, que você pode dedicar a sua vida, que ninguém vai tirar você de lá um dia e tudo mais. Então, tudo isso que está sendo feito é muito legal, assim, eu tô vendo isso acontecer. Ainda precisa fazer muita coisa, mas isso tem sido feito. É uma cidade que ainda tem muita coisa para ser feita na área de infraestrutura, né? A gente teve não chega a ser um boom, né? Mas a gente teve uma quantidade grande de condomínios implantados no município, né? E esses condomínios trazem uma demanda maior para os postos de saúde, para o hospital, trazem demandas para a educação. Então, ainda tem que se correr atrás desse prejuízo social, digamos assim, que acaba causando, porque as pessoas chegam e aí a estrutura tem que ser adaptada às pessoas que chegaram, né? Então, isso ainda tem que ser feito. Mas o interessante é que a gente ultimamente tem feito planejamentos, né, na prefeitura
para os próximos anos. Fizemos o plano plurianual agora recentemente, vai passar pela Câmara, fizemos um planejamento de projetos estratégicos que o prefeito acompanha de pertinho. Então a gente teve a oportunidade de ver o quanto que essa cidade ainda vai crescer, progredir, né, nesses quesitos que eu acabei de colocar aqui. Acho que tem um foco muito forte, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inclusive, tem uma responsabilidade muito grande sobre isso e está fazendo um ótimo trabalho, que é a recuperação do comércio depois desse período de pandemia. Eu acho que ficou um rescaldo aí de muito prejuízo, né? As pessoas ainda estão inseguras, né? Não sabe se é hora de reinvestir, de investir um pouquinho que sobrou, ou de buscar empréstimo e tudo mais, porque ainda é um futuro ainda um pouco incerto, mas tem um trabalho forte nesse sentido, de apoiar os comerciantes, de apoiar os empresários da cidade, para que a cidade volta a ter aquela pujança econômica que vinha tendo. A questão de emprego, né? Enfim, a gente tem muitas empresas, muitas indústrias na cidade, muitas empresas grandes, assim, de grande porte, que acabaram mandando muita gente embora, porque teve que cortar a linha de produção e tudo mais por conta do distanciamento social e por conta de matéria-prima e tudo mais. Então tem essa luta. E aí tem a minha área, que é a área da geração de renda, que é a área de qualificação profissional para aqueles que procuram o CRAS, que procuram o CRES, que participam de projetos nos centros de convivência sociais. Então, essas pessoas precisam de um olhar mais firme daqui para frente, e a Secretaria de Inclusão Social tem esse papel, né, de focar nisso. O prefeito tem pedido muito isso, o secretário, que é o Chico, né, o meu chefe, o Chico Raimundo, e a secretária adjunta, a Alessandra Bacchini, e toda a equipe está muito empenhado em resolver todas essas questões e dar dignidade para as pessoas, né? Aquelas que ficaram... Porque, assim, quando a gente fala de vulnerabilidade social, às vezes a gente tem dificuldade de dimensionar o que é isso, né? Mas um exemplo muito tranquilo é assim, uma pessoa está desempregada, surge uma vaga de emprego aqui no Pátio, na região central, e a pessoa está lá no bairro, lá na ponta, lá na Nova América, enfim, ou aqui mesmo, e ela precisa pegar um ônibus e ela tem que fazer uma escolha. Porque se ela conseguir, se ela tiver um dinheirinho para ela ir, talvez ela não tenha o dinheiro para voltar. Se ela tiver o dinheiro para ir e para voltar, ela não tem dinheiro para comprar uma refeição, porque ela vai ficar muito tempo na fila, porque quando surge vai muita gente, então acaba até desmaiando na fila porque não tem o que comer. Então é dessa vulnerabilidade que a gente está falando, de pessoas às vezes que não têm a opção de sair de casa para ir fazer uma entrevista numa empresa, porque não tem condições de pagar uma passagem. Então o CRAS é quase que essa porta de entrada para essas pessoas. Então, quando a pessoa procura um CRAS, procura um serviço da inclusão, é porque ela já chegou numa situação muito complicada, muito dramática. Então, o nosso olhar é para essas pessoas. Claro, cada secretaria cuida do seu nicho, do seu público, né? Então, a gente também vai cuidar, como eu disse, dos empresários e tudo, mas a gente tem que cuidar dessas pessoas que ficaram desempregadas, sem renda, né? Que às vezes põem uma coisinha para vender na garagem, enfim. É uma situação complicada. Você teve uma vida difícil, eu tive uma vida difícil, a gente sabe como é que funciona isso, né? Eu acho que muita gente aqui em Hortolândia já passou por isso. E é para essas pessoas que a gente tem que ter o olhar agora, daqui por diante. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. O Sargento Correia, ele todo dia acompanha a nossa programação e está aqui. Um abraço, Sargento. Está mandando um abraço aí para nós. Sargento, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado aí pela audiência. A Rosilene Santos, a esposa do missionário Oséias. Deus abençoe, Rosilene. Continua aí. Compartilha aí, Rosilene, ajuda nós. O pastor Davi Farias está aqui também, dizendo maravilha. Um abraço, pastor Davi Farias. Ele tem um programa aqui, todas as segundas-feiras, e sempre ele traz aqui também um personagem muito bacana, e vale a pena, né, ouvir também, assistir a programação do pastor Davi Farias. A doutora Maria Aparecida Geraldo, ela já gravou aqui uns 5 ou 6 programas, ela é especialista em relacionamentos, em feminicídio, Lei Maria da Penha. Uma hora que só tiver um tempinho, entra lá, vale a pena só assistir.
E eu aprendi muito, né? Eu aprendi com ela que a Lei Maria da Penha é feita para o homem também. Eu Sim. pensava que era só para a mulher. E boa noite, Maria Aparecida, doutora Cida, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás falando sobre o ator. Eu gostaria de saber quantos anos o senhor tinha quando isso despertou e como foi. Conta um pouco essa história. Conta assim como foi a primeira vez que o senhor atuou, se o senhor era tímido ou não. Porque quando eu sempre fui tímido, eu deixei de ser tímido faz pouco tempo. Mas quando eu atuava, até a timidez eu perdia. Pois Né? é. Rapaz, você está querendo me puxar pelas minhas emoções mesmo, hein? Eu tinha 14 anos, morava em São Paulo, né, na região de Santo Amaro, e um dia eu estava passando em frente a uma biblioteca, lá perto, perto da Avenida João Dias, acho que é na Avenida João Dias. E aí tinha uma plaquinha lá, tinha um cartaz dizendo teste para atores e tal. Eu estava com um amigo, e a gente falou, cara, vamos participar, né? Vamos ver como é que é. E a gente chegou. Você achava que você era um ator? Ou Então, não? eu tinha vontade, né? Mas eu não tinha ideia do que era de fato. Porque a Entendi. gente tinha ideia pela televisão, tudo, mas eu morava na periferia, a gente não assistia teatro, a gente assistia TV, Você foi né? lá para ver se você Aí eu era, falei, né? deixa eu ver o que acontece. E aí nós entramos e o diretor disse, olha, já passou o período de inscrição, a gente já está no dia do teste hoje. Então você não fez a inscrição, infelizmente você não pode, você nem texto você recebeu para você memorizar. A gente, mas passa aí qualquer coisa, a gente improvisa e tal. Aí ele me passou a música Asa Branca, né? Você era tímido ou não? Eu era um pouco tímido. Pô, Aí ele falou, sobe lá e declama essa música aqui para mim. E aí Luiz Gonzaga, né? Eu subi lá, eu vim da Bahia, cheguei da Bahia, subi lá e declamei. Aí ele falou, você pediu pro pessoal, dispensou todo mundo, tal, você fica. Eu fiquei. Aí eu assumi, já peguei o papel e ali eu comecei a trabalhar minha primeira experiência com teatro. Aí passou um tempo, a gente tinha acho que a sua vida não é muito diferente da minha, a gente tinha uma cultura há uns 30 anos atrás, 40 anos, em que as pessoas dizem que profissão é carteira registrada. Não tem esse negócio de você trabalhar com teatro, não sei o quê. Se você não tem carteira registrada, esquece essas coisas. E meus pais, claro, era a realidade deles, né? Eles, não, você vai ter que trabalhar com carteira registrada, esquece esse negócio de teatro, depois você faz. Então eu só voltei a fazer teatro quando eu já estava com mais de 20 anos. E aí foi quando eu fui estudar teatro, fui conhecer melhor e tal, e me aprofundei, falei, não, essa é a profissão que eu quero. E aí eu estudei até... Então, ou seja, foi com 20 anos que eu, de fato, descobri que era o que eu queria para a minha vida, né? Que eu descobri, não, que eu entrei na minha relação com o teatro de fato. Mas foi com 14 anos que eu descobri que eu podia trabalhar com teatro. E hoje eu ainda produzo coisas, né? A gente produz clipes, a gente trabalha com algumas situações relacionadas a vídeos e tudo mais. E eu já me sinto melhor nos bastidores, produzindo, ajudando o pessoal a produzir espetáculos e tudo mais. É isso. Então, essa coisa do despertar do teatro, ele pode ser em qualquer idade, principalmente criança, né? Como a gente estava falando, o teatro ele desperta esse lado infantil, então ele também atrai as crianças para esse processo. E eu acho que se os pais tiverem a oportunidade de colocar seus filhos para fazer teatro, isso vai despertar neles o desejo de ler, de conhecer mais, de se expor de uma forma mais segura, porque é isso, a gente cresce às vezes numa situação tão subjugada, na maioria das vezes, né, pelos grandes, que a gente está sempre olhando para baixo. O teatro te proporciona olhar para cima, falar num tom de voz que as pessoas te ouçam, não ter medo do que o outro vai dizer, porque você tem argumento. Então isso é legal para a criança. E para o adolescente também. Eu sinto muita falta de teatro para adolescentes, não só aqui, mas em várias cidades do estado. E é uma fase em que o adolescente está se descobrindo, seria muito legal para ele, inclusive para influenciar também na questão dos estudos. Hoje a internet, ela tem essa maravilha da gente falar para milhares de pessoas, até para o mundo, mas ela também tem esse problema de trazer o jovem para um mundo muito superficial, né? Que ele fica ali nos joguinhos, ele fica ali vendo TikTok, fica vendo Facebook, Instagram, e aí de repente ele não tem interesse mais por vivenciar coisas de verdade,
de fato. Se você perguntar para os jovens de hoje, para os adolescentes de hoje, quem já foi a um teatro alguma vez na vida, você vai ver que o número é baixíssimo, as pessoas não vão mais, né? Não tem essa cultura mais de ir ao teatro, até de ir ao cinema, né? Na maioria das vezes. Então a internet, de certa forma, está criando esse obstáculozinho aí que a gente precisa ir rompendo e trazer de volta esse hábito de levar os filhos ao teatro e para curtir um bom espetáculo, enfim. Né? É aquela que dá saudade, você falando, eu lembrando aquele cinema no centro de Campinas, Não é? onde lançava um filme, uma fila lá no quarteirão, a gente pegava a fila para poder entrar no segundo tempo. Né? Não era no primeiro horário, não, era no segundo ou terceiro horário, para chegar a vez da gente. É isso. Hoje eu tenho uma filha de 10 anos. E antes da pandemia, a gente tinha essa prática de levar ela ao cinema. E algumas vezes ao teatro também. E agora, depois da pandemia, a gente já sente que ela cobra isso. Ela já quer ir ao cinema. Ela quer frequentar o cinema. Porque é diferente de você estar numa telinha, né, de um celular desse tamanho e você vê uma tela gigante, com todo um som que te envolve, aquela coisa. É uma magia do cinema mesmo, né? A sétima arte, né? Então, acho que a gente tem que recuperar isso nas crianças e na gente também, né? A gente também merece, né, curtir um pouco. O nosso propósito aqui não era, né, tá tão focado no teatro, mas tá tão gostoso esse papo, que eu vou fazer a última pergunta sobre teatro, depois nós vamos entrar falando de novo sobre os assuntos. À vontade. Mas fala de algum papel, assim, do teatro que você, ou de alguns papéis que você fez, e qual que você mais gostou, qual que mais emocionou, como foi? Eu atuei, no período em que eu atuei, a gente fez algumas comédias, né? Eu nunca me achei um bom comediante, mas um ator que fazia comédia, eu dava pro gasto, né? Então eu trabalhei muito com comédia. Mas eu tive um estudo mais profundo trabalhando peças de Nelson Rodrigues, né, que é um dramaturgo brasileiro, bastante polêmico, né? Ele trata de assuntos que dá para se comparar, inclusive, com pecados e tudo mais, né? Então mexe muito, dele. Não é profundo nessa questão de mexer na moral das pessoas, de fazer com que as pessoas reflitam sobre a moral. Então eu trabalhei muito sobre Nelson Rodrigues e eu fiz o papel de um fotógrafo numa peça, que na verdade era uma colagem de peças deles, né, de textos dele. E aí essa era um fotógrafo de uma peça dele, chamava O Beijo no Asfalto. Eu era o fotógrafo que flagrava o momento e tudo mais e tal, e tinha toda uma história aí que tocava para diante. Então eu trabalhei um tempo com esse espetáculo, foi uma peça que me botou bastante coisa na memória. Agora, na minha formação de teatro, eu lembro muito do Brecht, porque o Brecht, ele sistematizou o teatro numa forma de você também entender que você precisa se expressar quando você está insatisfeito com a política, quando você está insatisfeito com a sociedade, você precisa ter voz, você precisa achar qual é seu lugar de voz para você falar sobre isso. Então, eu tenho bastante lembrança também sobre isso. Na televisão, eu fiz uma ponta na novela Canavial de Paixões. Eu dou risada quando eu falo, porque é uma ponta mesmo, são textinhos muito pequenos e tal, mas foi muito legal, assim, deu um ibope bacana. Participei na Record de um programa chamado Turma do Gueto, que era o Netinho que fazia lá, né, o cantor lá, que hoje eu acho que está na política. E eu fiz um trabalho no Retrato Falado do Fantástico, que era com a Denise Fraga. Esse, para mim, foi o trabalho mais marcante que eu fiz assim, na televisão e foi minha passagem pela Globo, passagem relâmpago, né, pela Globo. Eu não me adaptei muito bem com televisão, porque é um ambiente meio... muito... Como é que eu posso dizer? Ele não tem sensibilidade, não é que nem o teatro, que você se dedica a estudar um texto e o diretor respeita o texto que você estudou, você respeita o autor, você tem respeito pelo público. Não que a televisão não tenha respeito pelo público, mas a televisão é uma linha de produção, então é tudo muito rápido. Às vezes você memoriza um texto gigante, chega lá, o cara corta metade do texto porque o tempo de gravação é curto, tem que se ajustar, e aí você vai se estressando, chega na hora de você atuar, você não e também está envolvido muito no financeiro, na parte financeira, isso, né? Porque se não está dando ibope, não está dando lucro, os patrocinadores não investem, é muita cobrança, né? É isso aí. É isso mesmo. Outro dia eu até coloquei uma foto, porque faleceu o Sérgio Manberti, né, recentemente e tal.
E eu coloquei uma foto na internet, que eu estava na mesa junto com ele e tal. E eu coloquei isso, que o artista, o papel dele tá para além dessa história de ser o galã, de ganhar dinheiro e tal. Tá em influenciar a vida das pessoas, né? Então, eu falo do Sérgio Manberti porque ele foi um cara que se envolveu na política, na defesa dos artistas, né? Ele sempre trabalhou muito na linha da cultura e tudo mais, e teve uma época que ele veio aqui em Hortolândia, eu tive o prazer de estar secretário na época. Foi ele que fez o Palhaço? Ele que fez isso. Palhaço, né? Em Paulínia. Exatamente. Fazia o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Isso mesmo. Tio Vitor. Aquele filme do Palhaço tem um molequinho com um cachorrinho no colo, dentro de uma perua Kombi vermelha. Aquele garotinho é meu sobrinho. Olha aí. Filho da minha sobrinha. Legal. Chama Bruno. Muito bom. Tem bastante gente aqui de Hortolândia que trabalha na área da TV e na área artística, na área de atuação e tudo mais. Muita gente boa aqui na cidade trabalhando. No teatro, na televisão. É uma cidade rica nesse aspecto. É que na maioria das vezes são pessoas que às vezes não expõe tanto o que faz, né? A gente tem uma dificuldade na cidade, que é porque a gente não tem uma emissora de televisão que fale da cidade só e tal, então fica difícil às vezes você mostrar, mas tem muita gente, você vai conhecer lá pela Escola Augusto Boal, você vai conhecer muita gente que tem projetos muito bons, assim, na área da música. É uma cidade rica culturalmente, muito rica. Agora vamos falar um pouco sobre a cultura de Hortolândia. Agora eu quero que você fale para nós sobre geração de renda e solidariedade. Você pode ficar à vontade. Para mim esse título é novo, né? Geração de renda, economia solidária, é isso. Isso. E explica para nós, porque eu acredito que muita gente não, se já ouviu falar, não entende. É verdade. Então só tem aí todo o tempo do mundo aí, fica à vontade e fala para nós sobre isso. Bom, vamos lá. Vou voltar um pouco